A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom estarmos juntos mais uma vez, né, na presença do nosso Senhor. E hoje, né, um culto especial, culto da Páscoa, né? Eu vou estar começando este culto de celebração ao nosso Senhor, lendo apenas 2 versos, tá? Do Evangelho de João, capítulo 20, o verso 1 e o verso 2, amém? E logo após essa leitura estarei orando para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Diz assim, na minha tradução, NVI, esses 2 versículos. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Só até aqui, amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus amado, pela sua grande e eterna misericórdia. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar, através do teu Santo Espírito, aleluia, um dia de graça, um dia, Senhor Deus amado, onde podemos, na realidade, estar diante do Senhor, nos alegrarmos com a tua presença. Tudo isso, Pai, só foi possível porque a tua palavra, Senhor Deus amado, ela é verdade, ela é verdadeira e ela se cumpre dia após dia em nós. Oramos e somos assim agradecidos por tudo, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus queridos? Olha só que interessante, né? Eu iniciei aqui uma leitura onde nós vemos que a nossa irmã Maria Madalena, logo pela manhãzinha, diz a palavra de Deus, bem cedinho, estando ainda escuro, ela se dirige ao sepulcro, ela se dirige aonde o nosso Senhor havia sido sepultado. E diz o texto que ela, ao chegar, vê ali a pedra removida, ela olha e vê que Jesus não estava mais ali dentro, né? E no versículo 2, lá no final, na parte B do versículo, ela diz que ela se encontra ali com os irmãos, né? Com Pedro, com os outros discípulos, e dá a notícia para eles, né? E diz assim, olha, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Amém? É aí que começa, Senhor, meus amados irmãos, toda uma história, todo um relato, né, que vai nos levar à origem da Páscoa, vai nos levar àquilo que nós precisaríamos saber sobre a Páscoa. Então, nós vamos ouvir aqui o relato de algumas crianças da nossa igreja que irão nos ensinar o que a Páscoa quer na realidade nos dizer. O que a Páscoa de verdade significa? Vamos ouvir as nossas crianças, as nossas queridas crianças, amém? Oi, tô morrendo de saudade de vocês, mas não nos podemos nos ver, então... Bom, mas hoje eu vim trazer aqui um versículo que é Romanos 8:2, que diz: pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você do pecado e da morte. Eu gostei bastante dele porque ele diz que a lei do Espírito nos trouxe a vida. E quando a gente está unido com Cristo Jesus, a gente se livra, de todo o pecado e de toda a morte. Então, a Páscoa para mim, ela é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, porque se não fosse aquele amor por nós, ele permaneceu naquela cruz, ele podia descer de qualquer momento, mas ele permaneceu lá por amor por nós. Então, ele foi morto e foi ressuscitado depois de 3 dias. Isso foi muito legal e eu gostei bastante deste versículo porque fala disso, né? Fala que se não fosse aquele sepultamento, que não fosse aquela morte, aquela ressurreição de Jesus, a gente não teria se livrado de todo o nosso pecado. E é isso que eu entendi. Beijo! Oi, Bru, tudo bem? Você pediu pra gente fazer um vídeo pra te mandar na sexta, que era pra falar o que a gente acha que é a Páscoa e procurar um versículo da Bíblia para falar o que é a Páscoa. Bom, eu acho que a Páscoa é a gente poder se unir com a família, comer alguns ovinhos. E eu fui procurar na Bíblia e
Eu entendi, de acordo com o do versículo João 11:25, que a Páscoa é a ressurreição e a vida. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Foi isso que eu entendi. Beijo, Bru. Tô com saudade. Tchau. Oi, hoje eu vou ler Romanos, capítulo 8, versículo 11. Se em vocês vive Espírito daquela que ressuscitou Jesus. Então, então aquela que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. E o que significa Páscoa para mim é que Jesus, ele deu a vida pra gente. E ele perdoou nossos pecados e ele deu a morte. Ele deu a morte e ressuscitou no terceiro dia. E eu amo Jesus, porque ele é meu Pai eterno. Oi, gente, tudo bom? Bom, hoje eu vim fazer um vídeo sobre a Páscoa, ensinando um pouco mais da Páscoa. Bom, muita gente acha que a Páscoa é o quê? É o coelhinho da Páscoa, ovo de chocolate, bombom, chocolate e essas coisas. Mas, na verdade, não é só isso. E, bom, eu vou mostrar o verdadeiro significado da nossa Páscoa. Bom, antigamente, da Páscoa dos judeus, eles não comiam chocolate, não comiam essas coisas também, porque não existia, né, naquela época. Eles não podiam comer nada eles não podiam comer nada com fermento. E eles poderiam, naquele dia, sacrificar um cordeirinho de 1 ano, né? Se eu não me engano, é sem defeito, um cordeirinho de 1 ano sem defeito. E, né, eles podiam comer. Bom, o verdadeiro significado da Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo, né? Que Jesus morreu por nós na cruz para salvar a gente dos pecados, né? Se ele não tivesse morrido na cruz por nós naquele dia, nós não teríamos nos salvado do pecado. E bom, gente, eu vou falar mais um pouco da Páscoa e eu vou ler um versículo. Então, eu vou ler o versículo agora, que é Romanos 6:8. Se você quiser, você pode pegar sua Bíblia aí e ler comigo. Em Romanos 6:8 está escrito: se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também, como vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Bom, eu peguei esse versículo porque eu achei muito legal, eu gostei da palavra que ele transmite e eu achei que seria bom trazer para cá. Bom, gente, a Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? E bom, eu acho que quando algumas pessoas não sabiam, sabiam que Deus existia, mas não acreditavam, a pessoa falava a palavra Páscoa pra você e o que você pensava? Você pensava em chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho da Páscoa, mas na verdade não é nada disso. A Páscoa, não.
é isso, né, que a gente comemora hoje, mas era pra gente comemorar a ressurreição de Cristo e a morte. Porque Jesus Jesus morreu por nós na cruz para tirar os nossos pecados, né? Como eu já falei. Bom, eu achei esse versículo muito bom para trazer aqui. E o que eu acho da Páscoa? Ela é um dia muito especial para nós e a gente tem que glorificar a Deus na Páscoa. Não é só querer ovo de chocolate, essas coisas, que nem eu ganhei um ovo de chocolate, mas não vai mudar o meu amor por Cristo Jesus, entendeu? Eu vou continuar acreditando que a Páscoa é a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus Cristo na cruz por nós. Bom, é isso que eu vim falar aqui pra vocês. Espero que muitos tenham gostado e eu vim dar um recado que a Páscoa não é só ovo de chocolate, bombom, essas coisas. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Bom, gente, que Deus esteja na vida de vocês. Orem todos os dias. Tenham um momentinho com Deus. Orem antes de dormir. Orem quando acordam. Tá bom, gente? E sigam o caminho de Deus e leiam a Bíblia, porque Deus está voltando. E Jesus, né, está voltando. E eu desejo uma feliz Páscoa para todos e muito obrigada por assistir. Viu só, meus amados irmãos, que coisa linda e impressionante que as nossas crianças nos ensinaram, né? Coisa bonita, né? A gente poder compreender como elas, olha só, uma delas citou João 11:25. Que coisa mais fofa! Citar João 11:25, né? Eu vou até fazer a releitura do que essas crianças leram, aonde diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Coisa fofa, né? Ouvir isso, né? Dos lábios, da boca de uma criança, né? A outra criança citou aqui Romanos 6:8. Olha só, as crianças indo aí para Romanos, né? Que coisa bonita, né? Romanos 6, verso 8, aonde a palavra do Senhor diz o seguinte: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Coisa tremenda, não é verdade? Veja só, uma outra criança ainda leu para nós Romanos 8, versículo 2, que na minha tradução está bem assim: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Olha só, Romanos 8, versículo 2, bem teológico, né? Essas crianças aqui, elas estão bombando, não é verdade? Coisa bonita. E uma outra criança ainda leu Romanos 8, versículo 11, que diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ora, meus irmãos, então ficou muito claro, né? Através da palavra dessas crianças abençoadas. Olha só, que Páscoa não é chocolate, ainda que seja gostoso. Que Páscoa não é o coelhinho saltitando, né? Coelhinho da Páscoa que trazes para mim um ovo, 2 ovos, né? Isso não é Páscoa. Esse sentido aí é um sentido mercadológico da coisa. A verdadeira Páscoa está na ressurreição de Jesus. Está naquilo que a sua ressurreição proporciona para cada um de nós, como elas mesmo disseram. Eu nem vou falar, nem vou
estar aqui, como a gente costuma dizer, repregando aquilo que já foi falado, porque não precisa. Então, olha, nós adultos precisamos aprender com as nossas crianças. Elas estão afiadas na palavra do Senhor. Graças a Deus que as nossas crianças têm aprendido a verdade da palavra do Senhor. Amém? Bom, meus queridos e amados irmãos, nós vamos agora ouvir uma palavra do nosso presbítero Taqueu, tá? Por problemas técnicos, acabou que o vídeo não pôde ser gravado, mas ele mandou o áudio. Não é um áudio longo, é um áudio de cerca de 20 minutos, 25 minutos mais ou menos. É uma palavra de Jesus para os nossos corações. Uma palavra bem gostosa para que eu e você possamos compreender o que o Senhor tem para cada um de nós nesse dia. Amém? Ouçamos a palavra do Senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que passaram nessa semana? Bom, hoje compete a mim aí trazer uma reflexão para os irmãos, não é? Neste domingo de Páscoa. Não podemos deixar de esquecer que celebramos hoje a ressurreição de Jesus, né, do nosso Salvador. Cristo não está morto, ele vive, para a glória do nome do Senhor. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. É um texto conhecido, né? O pastor até citou semana passada, que diz respeito à cura dos 10 leprosos. Então diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar no povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então Jesus declarou-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra, que o Senhor possa nos confortar neste momento com esta palavra, a Deus, com reflexão daquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, este texto traz algumas verdades para nós, principalmente neste momento que estamos vivendo, não é, de distanciamento social. Parece repetitivo e até mesmo alarmista ficar insistindo, né, de que estamos aí separados por conta dessa situação de epidemia, mas é o que estamos vivendo neste momento, não é? E pensando neste momento que estamos passando e orando a Deus, e o pastor até citou este texto na semana passada, eu recebi isso como uma confirmação daquilo que já estava no meu coração para trazer para nós de reflexão, né, neste momento. Percebam que Jesus estava caminhando, né, e Jesus, ao se deparar ali com uma comitiva de moribundos, né, de pessoas que estavam ali leprosas, enfermas, Jesus operou um grande milagre ali naquele momento, não é verdade? Nós sabemos deste milagre. Mas o que me chama a atenção é o versículo 12, não é? Que diz que os leprosos foram em direção e ficaram a certa distância. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra que na antiguidade, pela lei de Moisés, os leprosos tinham que ficar distanciados socialmente.
Os leprosos eram pessoas que sobre eles recaía ali a pecha de pecadores, de pessoas que tinham se desviado dos mandamentos de Deus. E, portanto, tinham que ficar longe, tinham que manter distância. Eles não poderiam manter contato com ninguém. E percebam que no texto aqui, esses leprosos se dirigiram até Jesus. E mesmo distante, gritaram a ele, né? Chamaram pelo nome de Jesus. Jesus, mestre, tem piedade de nós. E o verso 14 diz que Jesus, ao vê-los, ordenou, né? Ide e mostrai aos sacerdotes, se apresentem até aos sacerdotes. Então, o que me chama a atenção nesse texto é que, apesar de uma situação de distanciamento social, Jesus continua presente nas nossas vidas. É isso que nós não podemos esquecer, não é verdade? O fato de estarmos confinados, reclusos aí nas nossas casas, não impede que Jesus nos visite, né, em espírito, não impede que Jesus habite nos nossos corações. O fato de estarmos distantes como aqueles leprosos não impede que Jesus escute o nosso clamor, escute os nossos gritos, né, os nossos gemidos inexprimíveis, as nossas angústias. Não é? E aí, ainda que a gente clame, né, Jesus, tenha piedade. O texto diz que Jesus parou, né? Jesus parou para atender aqueles leprosos. Como é bom saber, meus irmãos, que Jesus continua parando para ouvir as nossas petições. Num mundo tão atribulado, né, que mesmo em casa é impressionante como não temos tempo para dar conta de tudo aquilo que fazemos. Não é? Parece que nesses dias que eu estou trabalhando em casa, né, mal colocando o pé para fora, me falta tempo, né? Eu tenho ido dormir muito tarde, fazendo as coisas, tentando dar conta aqui de tudo o que eu faço, né, do trabalho, das aulas, da casa, enfim. O mundo exige muito comprometimento de nós, uma tarefa muito grande que nós temos, cada um de nós, né? As nossas mães aí que estão cuidando das crianças, eu fico imaginando o desafio da irmã Tainã com 2 crianças em casa, não é, cuidando das crianças, as famílias numerosas, né, o presbítero Luciano aí com Israel, com a Melissa, a dificuldade que é para nós termos um tempo para Jesus. Não é fácil, mas que bom que ainda temos este momento, que mesmo à distância, como estavam aqueles leprosos, para refletir a respeito da palavra, né? Para saber que Jesus continua próximo de nós. Então percebam que interessante, né? Jesus ali lhes deu uma ordem. Jesus, no verso 14, diz que ele ordenou: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E o texto diz que enquanto eles caminhavam, foram purificados. Meus irmãos, este versículo 14 traz para nós algo maravilhoso da parte de Deus, que diz respeito a caminhar debaixo da palavra de Jesus. Como é bom caminhar debaixo da palavra de Jesus. Nos recordamos, né, do nosso irmão Pedro, quando ele estava ali após uma noite toda tentando pescar, né, e não conseguiu pegar os peixes. Pedro, sendo um homem experimentado na pesca, um homem que sabia tudo sobre pesca. A Bíblia diz que depois de uma noite toda tentando pescar, ele não achou nada, né? E depois de ter um momento com Jesus ali na praia, né, Jesus ordenou a ele: vá e lança a rede do outro lado. E Pedro foi e falou: debaixo da tua palavra eu lançarei a rede. Então perceba como é importante para nós ouvirmos, não somente ouvir a voz de Jesus, mas fazer aquilo que ele determina para nós, né? A Bíblia diz que os leprosos caminharam de acordo com a palavra de Jesus, e enquanto caminhavam foram purificados. Então percebam que o caminhar da vida cristã é na caminhada cristã que os milagres ocorrerão nas nossas vidas. Não é? Milagre não acontece na vida daqueles que estão parados.
Os milagres acontecem na vida daqueles que caminham debaixo da palavra de Jesus. Lembrem lá, quando Jesus operou, talvez ali o primeiro milagre que a Bíblia registra, da transformação da água em vinho. A Bíblia diz que faltou o vinho, né? Jesus entra num embate ali com a sua mãe e fala, ainda não é chegada a minha hora, não é o momento de operar os milagres, não é? A Maria diz assim, ó, levem ali, façam tudo o que ele disser, faça tudo o que ele disser. Jesus manda trazer as talas, né, onde eram reservadas as águas ali, e Jesus olha aqueles barris de água, aquelas talas, e fala assim, ó, vá e entregue a eles. E a Bíblia diz que enquanto eles caminhavam ali, aquelas águas foram sendo transformadas em vinho. Então perceba que o milagre está sempre na vida daqueles que caminham com Jesus. O milagre está sempre na vida daqueles que andam de acordo com a palavra de Jesus, não é? Jesus disse a eles, caminhem, vão até os sacerdotes. Meus irmãos, percebam também no verso 15, né, que a Bíblia retrata claramente, né, que dos 10 foram curados, né, e apenas um retornou. Isso traz para nós um período de reflexão, de importância, de saber que às vezes temos sido agido, né, com muita ingratidão com relação a Deus. Não por aquilo que Ele deu de bens materiais. Estamos percebendo aí neste momento que hoje o dinheiro não vale nada. Não é? Hoje eu ouvi uma entrevista de um médico dizendo assim, olha, por conta aí da epidemia, você pode ter dinheiro, você vai até procurar um médico, o seu dinheiro não vai te salvar, porque não terá vaga para você no médico, no hospital. Então percebam que o dinheiro hoje não vale nada. Então a melhor coisa que nós temos a fazer, a agradecer a Deus e a Jesus, é pelo milagre da nossa salvação. A Bíblia diz que eles foram purificados, aqueles homens. A purificação representa para nós que todo o pecado que nos condenava já não nos condena mais. Nós não somos mais pecadores. Não há o peso do pecado sobre as nossas vidas. Nós somos livres, somos libertos. Nós podemos, em meio a esta pandemia mundial, em que as pessoas estão aí mais preocupadas com o dinheiro, com a economia, de como as coisas vão ficar, nós podemos colocar a nossa cabeça tranquila no travesseiro e dormir, porque sabemos que o Senhor é que guarda a nossa casa. Sabemos que é Ele quem tem purificado as nossas vidas. Sabemos que graças a esta purificação, graças à morte dele naquele Calvário e à sua ressurreição, o pecado não nos aprisiona mais, não é? A Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, não é? A nossa morada é os céus, e Jesus foi preparar a nova Canaã para nós. Jesus está lá ao lado do Pai, à destra de Deus, aguardando por nós, não é verdade? Então nós precisamos ser gratos a Deus em todo o tempo, precisamos ser gratos a Jesus em todo o tempo. O verso 16 diz que aquele homem, percebam, dos 10, apenas um retornou. A Bíblia não relata o nome dele. E isso é tão bonito quando nós olhamos um personagem anônimo na Bíblia. Um personagem que o nome não é mencionado. Sabe por que isso acontece? Porque esse personagem poderia ser substituído por qualquer um de nós. Não é? Quando diz aqui que aquele homem se prostrou, poderia estar escrito aqui, o Taqueu se prostrou, o pastor Sérgio se prostrou, a pastora Sandra, não é? Este personagem anônimo poderia ser substituído por cada um de nós, por qualquer um de nós. E a Bíblia diz no verso 16 que com o rosto em terra, aos pés de Jesus, ele muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Nós sabemos que por uma questão histórica, os samaritanos não eram bem-vindos entre os judeus, não é? Por uma questão ali religiosa. Meus irmãos, Jesus ele rompe com toda a religiosidade. Nós estamos vendo aí um período em que as pessoas estão se tornando religiosos, fundamentalistas, fariseus, pessoas que estão perdendo a essência do Evangelho, desse Evangelho que nós estamos lendo aqui, dessa simplicidade que era Jesus. Jesus não está preocupado com ritos,
Jesus não se preocupa com títulos. Jesus não se preocupa com a ordem do mundo. Jesus está preocupado em purificar os nossos pecados. E Jesus disse assim, no verso 17, não foram todos purificados dos 10? Aonde estão os outros 9? Quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho que você conhece? Quantas pessoas neste momento, ao invés de se voltarem para Jesus, estão cada vez mais se afundando no lodo do pecado, estão se esquecendo daquele que transformou a sua vida, que mudou a sua história, daquele que transformou o seu lar, a sua casa. Portanto, nós não podemos ser como os 9. Precisamos ser como aquele homem, aquele único homem que fez a diferença. Este texto está mostrando para nós que é tempo de fazer a diferença, não é? Eu recebi outro dia aqui no WhatsApp, né, uma brincadeira, dizendo assim, né, olha, quando você ver a tua mãe idosa querendo sair, dê uma bronca, fala assim, não saia. E aí ela vai dizer, mas estão todos os meus amigos saindo, e você devolva, né, para ela aquela frase que ela sempre te disse, você não é os outros, né? A senhora não é as outras, a senhora é minha mãe, né? Então nós precisamos fazer a diferença, nós não podemos ser como os outros. O que os outros estão fazendo, eles darão contas no tempo certo perante Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, que é ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus pelo seu ministério, agradeça a Deus pela igreja que Ele colocou nas suas mãos, agradeça a Deus pelos irmãos da igreja que congregam com você, agradeça a Deus pela tecnologia que existe hoje e graças a ela nós podemos receber esta palavra. Agradeça a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo ainda que Ele fará em nossas vidas. E para encerrar essa mensagem, né, já caminhando aqui para o final, eu quero te lembrar aqui no verso 19, que Jesus declarou àquele homem, né, vá, a tua fé te salvou. Vejam que num primeiro momento, Jesus disse que os pecados estavam purificados, no verso 14. Depois, no verso 19, esta história ela é encerrada com uma afirmação de Jesus. Vá que a tua fé te salvou. Veja que tem pessoas mais preocupadas hoje com a cura do que com Deus da cura. Tem pessoas mais preocupadas com a bênção do que buscando Deus da bênção. Tem pessoas procurando mais respostas para a sua empresa do que o Deus que tem poder para transformar. Nós não podemos esquecer que toda a Bíblia e todo o propósito de Deus que começa lá no livro de Gênesis, que tudo o que aconteceu, né? A Bíblia diz que há um tempo certo para todo o propósito de Deus, né? Todo o tempo de Deus que foi desenhado lá nos céus para as nossas vidas, meus irmãos, foi feito com um único propósito, que é trazer salvação à vida do homem. Neste domingo em que nós celebramos a Páscoa do Senhor, em que celebramos, né, a morte do Cordeiro, e mais do que a morte, a ressurreição de Jesus, nós não podemos esquecer do propósito das nossas vidas, que é celebrar a Deus pela nossa salvação. Cristianismo, meus irmãos, minhas irmãs, só tem um sentido de celebração da salvação. O resto é acessório, né? Finanças, ministérios, dons, isso tudo é acessório, né? Tudo isso é legal, é gostoso, é importante, mas a coisa mais importante para nós, para Deus, é a salvação. E Jesus ali encerra este momento, este encontro com aqueles 10 leprosos, dizendo, vá que a tua fé te salvou. Não é? Antigamente, eu lembro do meu momento de conversão, nós cantávamos sempre uma música, né, de que Jesus veio para te salvar, né? Ele vem para te salvar. Ele veio para te salvar e ele te salvou. Então não se esqueçam que o propósito maior de Jesus nas nossas vidas foi trazer a salvação. Foi por isso que ele morreu. Jesus não morreu para te dar uma casa própria. Jesus não morreu para te dar um carro zero. Jesus não morreu para te dar um diploma. Jesus não morreu para dar prédio. Jesus não morreu para te dar uma caneta de ouro.
Jesus não morreu para curar simplesmente a sua vida. Jesus morreu para te trazer salvação. Jesus morreu para restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Esta comunhão que havia sido rompida pelo pecado, ela foi restabelecida pelo sangue de Jesus. Portanto, meus irmãos, nós devemos continuar caminhando, purificados pelo sangue de Jesus, com a certeza de que somos salvos pela vida de Jesus que foi entregue naquele Calvário por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue te guardando, que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue habitando no seu coração, que Deus continue trazendo essa alegria para você e que você continue celebrando o dom da vida, que nós possamos continuar celebrando a salvação, que possamos continuar celebrando a Cristo, que possamos continuar celebrando o dom da vida, que é aquilo que é mais importante para nós. É saber, meus irmãos, que estamos de passagem, não é? E que Jesus venceu a morte e que não há nada e ninguém capaz de impedir que venhamos a declarar o amor que temos por Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero encerrar este período aí de quase 20 minutos, né, de palavra, que nós tivemos a oportunidade de trazer uma palavra para os nossos corações, para o seu coração, para a sua casa, e encerrar com uma oração em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti por esta reflexão. Ó Deus, como é bom saber que somos cuidados pelo Senhor. Como é bom saber que o Senhor não vê barreiras. Ó Deus, que o Senhor não vê circunstâncias que possam nos separar. Pai, o Senhor não está preocupado com os títulos, ó Deus, com coisas da vida, Senhor Deus, coisas da terra. O Senhor está preocupado com as coisas dos céus. Como é bom saber que o Senhor nos alcançou, que hoje somos livres e libertos, de que o pecado não nos domina mais. Senhor Deus, sou grato a Ti pela vida dos meus irmãos, pela vida das famílias da nossa igreja, por a vida daqueles que estão nos ouvindo neste momento. Ó Deus, continue, Senhor, ó Deus, conosco e que possamos continuar caminhando com o Senhor. Obrigado, Jesus, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, por esta salvação. A Bíblia diz que antes éramos inimigos de Deus, mas hoje nos tornamos amigos do Senhor. Como é bom saber que hoje temos intimidade contigo. Como é bom saber que somos guiados pelo Espírito Santo, que é o nosso Consolador nestes momentos. Deus continue guardando a nossa casa, os nossos familiares, a nossa igreja. Senhor, Deus, que ninguém venha se perder pelo caminho. Nos ensina e nos ajude a continuar celebrando ao Senhor, ó Deus, prestando nossas honras, homenagens a Ti, ao Cristo, aquele que morreu por nós e hoje está à destra do Pai. Oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão, ao longo desta semana. Que você continue ligado aí no canal da igreja. Hoje eu não consegui fazer um vídeo, né? Estamos com alguns problemas técnicos, mas consegui mandar o áudio para alimentar a tua vida com essa mensagem, tá bom? Continue sintonizado, quarta-feira o pastor fazendo aquela live gostosa lá, né? Trazendo uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas, tá bom? Não se esqueça também, não deixe de contribuir com a obra, de colaborar com esta obra, com a sua oferta, com o seu dízimo, não é? Nós sabemos que, infelizmente, as contas da igreja estão chegando, não é? Temos que honrar o aluguel do mês. Portanto, meus irmãos, continue sendo fiel, tá bom? Não tenho nenhum constrangimento, nenhuma vergonha de falar isso. Nós temos visto muito bombardeio com relação à igreja nesses momentos, né? De dificuldade financeira, dizendo que os pastores estão acharcando as ovelhas, estão ali querendo tirar dinheiro delas. E algumas igrejas irão responder por elas, né? Nós sabemos a credibilidade dos nossos pastores, a honestidade com que eles tocam aí esta obra, tá bom? Então, não deixe de colaborar, de ofertar, de dizimar, para a glória do nome do Senhor, tá bom? Eu vou me despedindo aqui de vocês, sentindo muita saudade dos irmãos, de dar aquele abraço
carinhoso, né, de ter aquele momento de comunhão ali no final do culto, com um cafezinho, aquele abraço do irmão Carlos, né, dos nossos diáconos que sempre nos atendem bem ali na porta, irmã Guilherme, né, nosso diácono Davi, saudade desses obreiros, da nossa irmã Patrícia, né, saudade do meu amigo de ministério ali que sempre fica ao meu lado, o presbítero César, né, este homem valoroso, né, um homem que gosta de trabalhar na obra do Senhor, né, muita saudade dele, né, saudade dos nossos irmãos do louvor, das nossas crianças correndo ali pela igreja, mas em breve, muito em breve, estaremos de volta ali, se Deus permitir, tá bom? Então, Deus abençoe a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus continue sendo Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique em paz, Deus abençoe a tua vida. Amém. É isso aí. Obrigado, meu amado e querido presbítero Taqueu, por essa palavra abençoada que o Senhor Jesus colocou em seu coração para nós. É verdade, né? Essa quarentena tem produzido em nós saudades dos nossos irmãos, não é verdade? De estarmos juntos, de estarmos cooperando, de estarmos comungando, não é verdade? Mas eu acredito e creio em Cristo que logo mais tudo isso cessará e poderemos estar juntos novamente, né? Celebrando, né, o nosso Mestre Jesus Cristo, celebrando a nossa verdadeira prática da comunhão. Que Deus possa abençoar você, meu querido, por essa palavra motivadora, por essa palavra que traz conforto aos nossos corações. Amém? Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém, meus queridos? Que Deus possa abençoar assim cada um de nós, que possamos estar cheios da graça do Senhor e continuarmos, né, crendo na palavra do nosso Deus. Ele tem muito ainda a fazer por nós. Amém? Que você possa estar aí em oração, que você possa estar buscando sabedoria dos céus para o seu coração, para podermos viver esses dias e passar por esses dias com um pouco mais de tranquilidade. Creio que Deus está nos ensinando alguma coisa através dessa quarentena. Amém? Que assim a graça do Senhor esteja sobre cada um de nós. Aleluia. Eu vou estar fazendo esta oração para podermos encerrar mais um culto de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai querido e santo, quero louvar e bendizer o teu nome. Quero, Pai amado, agradecê-lo e engrandecê-lo por tudo. Obrigado, Senhor Deus amado, por mais uma reunião na sua presença, por mais um dia, Senhor Deus amado, ao qual oferecemos o nosso culto, melhor de nós ao Senhor. Cuida de cada um, cuida da família Comeve, Pai amado. A minha oração, Senhor Deus amado, neste momento, é que o Senhor possa aspergir o sangue precioso de Jesus nos umbrais dos nossos corações, Senhor, para que nenhum mal chegue à nossa tenda, à nossa casa. Cuida do teu povo, cuida dos teus filhos, traz saúde, cura e traz, Senhor Deus amado, em nome de Jesus Cristo, restauração a cada família, a cada lar, para a glória e para a graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Oramos, Pai amado, e assim somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos nós, com todos os irmãos, não somente hoje, mas para todo sempre, e todos digam amém. Meus queridos, está encerrado, um tchauzinho abençoado para vocês e até a nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira, às 20 horas, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus.